Isso aí, agora estamos ao vivo. Esperar uns segundinhos, que sempre vai entrando quem vai nos assistir. Esse silêncio do início. Bom, gente, vamos começando então, né? Acho que já dá para dizer boa noite para quem está começando a nos assistir. Hoje nós temos a 5ª live, né, das APGs da região sul. Então é um momento importante, eu acho que vem de um trabalho que as APGs vêm construindo aí que é importante para mobilizar em torno de temas centrais das universidades brasileiras, né? Então as APGs da região sul vêm fazendo esses espaços e não só as lives, mas uma conversa contínua para aumentar a mobilização, para nos organizar e para ter uma força maior dos estudantes das pós-graduações aqui na região sul, especialmente, que é onde nós falamos, né? Nossa última conversa, se vocês lembrarem, a gente deu ênfase central a temas estruturais, como vem fazendo. E um desses temas, né, foi sobre o sistema da dívida e a educação no Brasil. Na live passada, das APGs da região sul, a gente esteve com a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Aí eu reforço que essa live pode ser revista, reassistida, né, tanto no Facebook aqui da APG-UFSM, quanto no YouTube da APG-UFSM. Ela está lá, é um tema importante, a gente precisa entender o quanto o sistema da dívida contribui para reforçar, às vezes, as mazelas da educação e dos problemas do país, em grande medida, né? Hoje a nossa conversa será sobre o trabalho dos residentes, né, e sobre saúde nesse momento de pandemia. Então a gente tem aqui alguns colegas, a UFSM hoje vai fazer apenas a mediação, de fato, né, e abrir o debate para quem tem conhecimento de causa. Então, a gente hoje vai ter a participação do colega Paulo, né, Paulo? Fique à vontade para se apresentar rapidamente nesse momento. Bom dia, boa tarde, né? Eu me chamo Paulo, sou médico residente em Medicina de Família pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Mais vão se apresentar também? Pode ir a Mari. Beleza. Eu sou a Mari, então, gente, eu sou doutoranda em Psicologia Social Institucional na URGS e sou vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, estou aqui para a gente costurar esse debate entre o Movimento Nacional de Pós-Graduandos e o Movimento Nacional, mais especificamente, de residentes. Perfeito, acho que está com a Átila. Prazer, boa noite a todos. Meu nome é Átila, sou fisioterapeuta, residente no programa multiprofissional de atenção básica da Unicinos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, atuando no município de Sapucaia do Sul. Construo também o Coletivo Gaúcho de Residentes em Saúde e o Fórum Nacional de Residentes em Saúde. E a Juana? Boa noite, gente. Eu sou Juana, eu sou enfermeira formada pela UFPEL e mestranda no programa de pós-graduação da UFPEL. Faço parte da comissão pró-APG da enfermagem da UFPEL e estamos aqui para o debate. Beleza, gente. Importante que o UFPEL está começando a costurar um tema, a desenvolver sua APG e o pessoal da enfermagem fazendo um interessante trabalho por lá. Então está aí com a gente hoje, né? Feita essa apresentação inicial, né, eu reforço que cada participante aqui, cada APG, né, vai ter em torno de 10 a 15 minutos para apresentar a sua exposição, falar, né, e logo após a gente abre para o debate, né. Eu acho que é importante reforçar também, gente, e agradecer o trabalho do Núcleo de Acessibilidade aqui do FSM, representado hoje pelo trabalho da Juliane, que já está ali, e da Aline, que logo mais entra para substituir a Juliane, e assim vamos fazendo essa troca com as gurias. Valeu pela força aí do Núcleo de Acessibilidade do FSM. Eu peço que quem está nos assistindo, por favor, participe, né? Faça perguntas, coloque questões, faça com que o debate
seja mais dinâmico e mais participativo. Essa é a ideia, que a gente possa conversar depois dessa primeira parte da exposição. Eu passo agora, para quem tem o que falar, passo para o Paulo, camarada da PG UEM. Então, está contigo a palavra, Paulo. Sim. Quando a gente vai falar dessa questão da residência médica, a gente tem que primeiro entender o que é um programa de residência médica. Na área da saúde, tradicionalmente na medicina, e agora tem se tornado mais frequente também nas outras áreas, existe um processo de formação para você ser especialista numa determinada área. Quando você se forma, você é um profissional generalista, e existem várias maneiras de você chegar a ser o especialista. E o programa de residência é a maneira como isso acontece. O programa de residência, ele é uma pós-graduação na modalidade de formação em serviço. O que significa isso? Diferente das pós-graduações stricto sensu, lato sensu, tradicionais, onde você tem um trabalho mais de pesquisa, um trabalho mais voltado à questão de estudo, o programa de residência médica, ou das residências multiprofissionais, ele é uma formação basicamente voltada para a prática, majoritariamente voltada para a prática, onde a carga horária varia em torno de 50, 60, às vezes até mais, 60 horas por semana, né, média 60 horas por semana, na maior parte dos serviços onde o pós-graduando tenha uma dedicação exclusiva a esse programa de pós-graduação, e existe também uma bolsa de formação de residência que o profissional recebe para ir cursando o programa de pós-graduação. Na maior parte dos serviços onde a gente tem um programa de residência, a gente vive uma situação onde os serviços estão com carência de profissionais, principalmente nos serviços públicos, nos hospitais públicos. E isso leva uma demanda muito grande para cima do residente, porque o residente, que já é um profissional formado, que está lá para aprimorar seu conhecimento, para aprender, para desenvolver práticas e habilidades, ele acaba sendo posto como o profissional que vai dar conta do serviço, que vai tocar o serviço, que vai fazer com que o atendimento aconteça, quando a princípio não seria essa a função dele. Ele vai sim atender, mas ele está lá no processo de formação. Na prática, o que a gente vê é que o profissional, o residente, ele é posto nos serviços, muitas vezes, não como alguém que está lá para aprender, mas como alguém que está lá para fazer o serviço acontecer. Existem muitos programas de residência, onde esse profissional ele é submetido à carga horária de plantão, que ultrapassa 60 horas semanais, que é a carga horária máxima permitida. Existem programas aqui na minha cidade mesmo, em Maringá, teve um programa que ficou um ano inteiro sem abrir novas turmas de residência, porque tinha sido interditado, porque estava submetendo os residentes a uma carga horária superior a 80%, 80 horas semanais. Então, de modo geral, a gente percebe que existem muitos programas de residência médica que literalmente utilizam o residente como mão de obra barata para fazer com que o serviço aconteça, quando não deveria ser isso. Essa, historicamente, tem sido uma das maiores demandas dos médicos residentes ou das demais profissões. O fato de que você está lá para aprimorar o seu conhecimento numa determinada área, para você aprender, para você desenvolver práticas e habilidades, mas como que você vai se aprimorar numa determinada área se você está sendo submetido a uma carga horária superior a 60 horas semanais e você não tem tempo, não tem disponibilidade para estudar, para aprimorar os seus conhecimentos naquela área que é a ideia inicial do programa de residência. Outra questão que envolve bastante a questão dos programas de residência é que na década de 80 foi instituída a lei atual que rege os programas de residência e foi estabelecido um valor da bolsa do programa de residência. E esse valor, ele não tem nenhum reajuste ele teve um reajuste, um pequeno reajuste desde a década de 80. Então, em 80 e hoje, o valor da bolsa de residência
nesse meio tempo. Tivemos troca de moeda, tivemos a questão da inflação, correção monetária, todas essas questões. A Bolsa não teve nenhum tipo de incremento. O único incremento que veio nesse momento, ele veio vendido como um incremento, mas na verdade não é isso que tem acontecido, que é o auxílio que tem sido dado aos residentes por conta do coronavírus que o governo federal implantou. É um auxílio no valor de R$ 600 dado aos residentes para que uma bonificação pelos residentes, por eles estarem na linha de frente do combate ao coronavírus. Na prática, o residente já sempre esteve na linha de frente de todos os serviços onde atuam, já sempre esteve fazendo com que os serviços aconteçam, e agora, por conta dessa, aspas, o serviço mais ainda para suprir as demandas do serviço nesse momento. Então, trazendo um pouco da conjuntura, acho que essa é a questão mais importante que a gente tem para trabalhar no momento. O Átila, ele é fisioterapeuta da residência multiprofissional, que acaba tendo um contexto um pouco diferente da residência da medicina. Eu acho que seria interessante o Átila conversar também um pouco com a gente. Posso começar, então. Conseguem me escutar bem? Então, gente, queria, antes de tudo, saudar esse espaço aqui, né? Acho que a organização dos pós-graduandos é muito importante, enquanto um residente que constrói movimento também, constrói coletivo gaúcho de residentes, Fórum Nacional de Residência e Saúde. Acho que é muito importante a aproximação dessas entidades representativas, né? Para a gente conseguir fazer um movimento mais amplo de luta pela educação e também pelas nossas áreas de trabalho. É importante as colocações que o Paulo colocou, e eu acho que ainda que tenha algumas diferenças em relação às residências médicas e às residências multiprofissionais, eu entendo que uma das principais é quando começa, de fato, as residências multiprofissionais. A gente teve, então, as residências multiprofissionais instituídas lá por uma lei em 2005, onde a gente começa, então, a ter essa formalização desses espaços de formação desses trabalhadores de saúde que fazem uma especialização, no caso, né? As residências multiprofissionais, elas são, em saúde, elas são caracterizadas como pós-graduação lato sensu e como colocou o Paulo, com uma especialização por trabalho. Então, a gente tem esse histórico mais recente, né? E quando eu digo a gente, eu falo de um grupo muito amplo de profissionais da saúde e também de alguns outros profissionais, e para não incorrer no risco de esquecer-me de algum, eu vou pegar uma pequena lista que eu formei aqui, onde a gente tem profissionais de biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, saúde coletiva e física médica. Isso, eu tenho certeza também que existe as residências para gestão em saúde, que eu não coloquei nessa lista, mas, enfim, uma ampla gama de profissionais da saúde que tem, então, acesso a esse processo de especialização no trabalho e que, no papel, é tudo muito lindo e maravilhoso. Mas, como a gente vem já colocando, a nossa formação no serviço, ela se dá num processo muito extenuante de trabalho, né? A gente entende, então, que as 60 horas são um período muito largo, isso quando eles não são quando esse período não é extrapolado também, que deveria estar vinculado para uma carga horária de trabalho, onde em geral se aplicaria uma média de 40 horas de trabalho e 20 horas de estudo, né, para conseguir então garantir que tenha esse diálogo entre o processo formativo e a prática do residente nos campos de atuação. Mas essa não é a realidade, não é como se dá, de fato, os processos em boa parte dos programas de residência. A gente sabe que tem, então, uma variedade enorme, né, de acordo com a realidade de cada programa, de cada instituição formadora, também os espaços de atuação, porque a gente pode falar, por exemplo, eu sou do programa de
de atenção básica, a gente tem o pessoal que trabalha na área hospitalar, a gente tem o pessoal que trabalha na área ambulatorial. Então, os residentes em saúde hoje, eles estão inseridos em praticamente todos os níveis de atenção, com ênfase na saúde pública, né? A questão é como o Paulo colocou, a gente está com já um sistema de saúde que vem sofrendo um desmonte, e não é de agora, ainda que a gente possa falar que esse desmonte está sofrendo uma grande acentuação, e a partir disso, muitos residentes são entendidos, por já serem profissionais formados, como uma mão de obra que acaba sendo mais barata do que a contratação de um profissional estatutário ou até mesmo CLT, e a partir disso, eles acabam tendo a sua relação de trabalho, ela acaba sendo mal compreendida se a gente pensar de uma forma ingênua. Às vezes ela é muito bem compreendida, mas realmente ela é distorcida, né? Nesse sentido, acaba tendo, então, essa demanda de conseguir segurar os campos de atuação, segurar que esses campos, esses serviços de saúde consigam se manter, quando, na realidade, o papel do residente era conseguir qualificar, né, aprender, se especializar nessas áreas para conseguir, então, compreender melhor, a gente conseguir ter profissionais que estejam mais qualificados para atender a população no Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente vê, então, num processo recente, onde as nossas entidades representativas vêm nos convocando para refletir, para se organizar mais, para conseguir, então, estar a par, conseguir estar à altura da luta que a gente vai enfrentar nesse próximo momento. Isso se dá por quê? Porque já no início do ano teve uma alteração do nosso salário, da nossa bolsa salário líquida, tendo relação, então, com o aumento da alíquota do INSS, onde a gente já começa entrando, eu sou R1, né, a gente faz essa divisão, R1, R2, R3, R-Rua também, enfim, depende de cada programa, mas eu, como um residente do primeiro ano, já entro num momento em que a gente está sofrendo uma diminuição da nossa bolsa de salário, e a partir disso, no dia 13 de março, a gente já organiza, aqui no Rio Grande do Sul, mas também em diversos estados do país, uma paralisação para conseguir, então, confrontar, né, essa retirada de direito que a gente vinha sofrendo. Isso se dá, como o Paulo colocou, já num histórico onde a gente não tem reajuste há algum tempo. E, então, na ausência de reajuste, e se eu não me engano, da residência multiprofissional, o último reajuste foi em 2016. Então, com a ausência de reajuste e ainda uma diminuição do nosso salário líquido por causa do aumento da alíquota, começa, então, a ter um certo desconforto por parte dos residentes, que começam, então, a se organizar e também começam a levar em consideração pautas que já são mais históricas, pautas que já são mais antigas, como a questão das horas, né, que de fato são horas, uma carga horária que a gente entende como excessiva. Se a gente existem algumas propostas já de redução da carga horária, né, para algo em torno de 48, 44 horas, para conseguir, então, ser um processo mais saudável para o residente, e que, mesmo com a nossa paralisação, a gente não conseguiu fazer a conquista de fato, porque logo entra, então, a pandemia, e a pandemia, ela coloca em mais contradição ainda as nossas condições de trabalho, porque em vários serviços, o último profissional nos campos de atuação a receber, então, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para garantir que a gente, então, não tenha, né, um risco aumentado de contaminação, foram os residentes. Então, a gente fica bem à mostra como nós somos colocados, então, como somos explorados como força de trabalho, mas quando é conveniente nós não somos considerados como tal, nós não temos vínculos trabalhistas nenhum, porque, de fato, nós somos configurados como pós-graduandos, né? E isso, então, faz com que a gente seja desconsiderado na hora da organização do serviço também. A partir disso... Opa, peraí, que agora tem duas pessoas, eu me confundi um pouco aqui. Tá, ok, vamos continuar. Então, a partir disso, a gente começa a observar de forma mais evidente essas contradições nos campos de trabalho, e mais reivindicações começam a ser feitas, mas com um desafio novo, que é como que a gente pode se manifestar, né, nesse momento da pandemia,
sem garantir, evitando que a gente tenha, então, um processo de maior contaminação, né, garantindo, então, alguma forma de distanciamento social, e os residentes conseguiram operar isso durante esse primeiro semestre de uma forma muito importante, onde, então, a gente começa a falar muito sobre os nossos direitos de afastamento do serviço, que também não era garantido. Existem muitos residentes, e eu acho que um dos principais exemplos aqui do Rio Grande do Sul é da Escola de Saúde Pública, a ESP, que, por exemplo, não tem direito a afastamento por atestado. Se tu falta um dia, mesmo que tu tenha atestado, tu esteve ausente por doença, ainda assim, tu tem que, ou tu paga horas no mesmo mês, ou senão tu vai ter um desconto da tua bolsa salário. Então a gente vê como opera numa lógica realmente produtivista, né, uma lógica de exploração, digo até uma lógica cruel, na qual os residentes, então, têm que trabalhar mesmo, senão vão ter perdas, e isso mostra como a lógica de ser um espaço de formação, de qualificação, está mais distante, né? Esse caráter ambíguo da residência nos coloca muitas vezes com a pior parte da relação de trabalho e a pior parte da relação de formação. A partir disso, então, a gente teve uma série de movimentações onde, por exemplo, mesmo durante o período da pandemia, conseguimos fazer um ato em Brasília, respeitando todas as questões de Acho que o Atila deu uma travadinha. A gente pode esperar uns segundinhos se ele não voltar. Tem esses percalços tecnológicos aí, gente, não faz parte. Mas, Mari, o que tu acha desse Gui? Pode ser contigo, daí depois eu acho que o Atila, como a gente vai ter mais tempo, ele pode retomar algumas questões que tenham ficado. Não, pode ser sim, Marcos, pode deixar. Vamos ver que horas que o Atila volta. Qualquer coisa eu interrompo aqui no meio, sem problemas. Bem, eu estou aqui também sob a indicação da PG URGS, né? Acabei esquecendo de informar isso no início da live. E a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tem um programa de residência multiprofissional, mas as particularidades, né, são muito parecidas com o que já disse o Paulo, com o que já trouxe o Átila, então eu vou tentar focar em outros elementos para a gente conseguir ter uma abrangência maior também de discussão, né? O Átila, ele terminou a fala dele agora destacando o ato que teve recentemente em Brasília, né, dos residentes, e até, de repente, eu posso começar por aí a minha fala, porque por que os residentes foram até Brasília, né? E isso diz respeito um pouco também a outros problemas de ordem estrutural que a gente tem na pós-graduação, não só específicas da residência. As fontes de financiamento das residências, elas são híbridas, né? Assim como das demais pós-graduações, mas especificamente das residências, existem fontes que vêm do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que são dois ministérios que nos últimos meses, talvez anos, é melhor dizer, nos últimos anos vem sofrendo sucessivos cortes e mudanças bruscas, muitas delas bastante antidemocráticas, no sentido de que vão na contramão do que as próprias diretrizes dos trabalhadores, os próprios sindicatos dos trabalhadores, ou mesmo movimentos estudantis nacionais vêm demandando do governo federal, né, e ainda assim, mesmo com vários estudos, vocês tiveram aqui uma live recente, né, falando da auditoria da dívida, enfim, a gente já tem vários recursos para analisar que muitos desses cortes, nesses momentos de crise, eles não são as únicas alternativas, eles, em geral, são opções políticas de governabilidade, né? Então, por isso que esses residentes foram até Brasília reivindicar, né, seus direitos, porque é lá também que ainda tem, em alguma medida, muito do poder que acaba dividindo esses recursos, que acaba sendo de onde vem essas diretrizes, né, de como que vão ser os critérios de avaliação, as horas-aula, as horas-serviço, né, tudo isso acaba tem esses espaços de decisão, e por isso que eu destaco esse elemento da fala do Átila, porque ele vinha fazendo uma conexão, né, com a organização política dos residentes.
querendo ou não, uma vez que há uma série de demandas comuns que não são localizadas, dizem respeito à estrutura mesmo nacional das residências, é fundamental que esses estudantes se articulem, se organizem para fazer uma disputa desses espaços onde acontecem essas deliberações, essas decisões. E nesse ato em Brasília, o Átila interrompeu bem na frase que ele diria que foi feito sob todas as medidas adequadas, né, orientadas pelo próprio Ministério da Saúde, e isso é muito importante para que a população, que às vezes olha um pouco torto, né, para as mobilizações nesse período, nessa conjuntura, entendam que, de fato, é muito sensível, muito delicada a questão para esses trabalhadores, porque, embora estudantes, né, como bem caracterizou o Paulo, como bem caracterizou o Átila, estão numa condição tanto de classe, de ser trabalhador, de ser trabalhadora, como pelo serviço que prestam, né, para a população. Então, por duas vias, apesar de estarem num espaço de estudo, eles acabam tendo também tendo essa característica, né? E é muito delicado, sim, ter que fazer ato nessa conjuntura, mas acaba não tendo outra alternativa, porque são de fato situações muito absurdas na qual são colocados, assim, né? É um elemento que é bastante comum, não só aos residentes, como aos pós-graduandos em geral, é esse ser meio corpo estranho, né, na questão dos direitos, porque não tem é estudante, mas não tem muita assistência estudantil. Aí faz o trampo de um trabalhador, de uma trabalhadora, mas não tem direito trabalhista, né? Então, aí são anos das suas vidas que ficam numa relação muito frágil no que diz respeito a direitos. E numa conjuntura como essa, onde está cada um que está trabalhando, né, que não está em isolamento, está colocando a sua vida de fato em risco, é fundamental que haja uma luta por direitos, porque afinal de contas é o futuro não só da nossa população, mas dos próprios trabalhadores que está em jogo. Então, eu acho que é muito importante a gente acessar os materiais que foram aí produzidos nesses atos, compartilhar as páginas do Fórum Nacional de Residentes, dos grupos locais de residentes, porque tem rolado muita coisa, muita mobilização em muitos estados, e às vezes a gente não fica sabendo, porque em decorrência dessas elevadas horas na qual muitos residentes estão inseridos, acaba tendo muito pouco espaço para articulação e para difusão das suas ideias, né? Então, isso acaba sendo também um elemento de fragilidade do movimento, que exige que quem não está dentro da residência também precisa apoiar, precisa impulsionar a luta dessa galera para que a gente consiga fortalecer algo que é do interesse comum de todas e todos. Afinal de contas, não se trata apenas de direitos individuais, né? Ali a gente está falando de uma questão que, para além de dizer respeito a um coletivo muito grande de pessoas que estão em condições de necessidade mesmo, como o pessoal falou, né, do reajuste em relação ao que é necessário para sobreviver hoje em dia, e mais outros elementos assim relativos à renda e à qualidade do seu estudo, a gente também tem o elemento do que entendemos que deve ser um serviço público no nosso país, né? Porque, por exemplo, eu sou psicóloga, muitos psicólogos ou psicólogas se formam e a sua primeira inserção no mundo do trabalho vai se dar por meio de uma residência multiprofissional, porque a gente vem num contexto de precarização no serviço público de tal maneira que não abre concurso público para os psicólogos e as psicólogas realizarem. Esses tempos aqui na praia, em Capão da Canoa, acho que foi que abriu um concurso, uma vaga para psicólogo, e teve prova em quase todas as cidades ali do litoral norte, porque era muito psicólogo para uma vaga só. Então, essa é a realidade hoje, não só da psicologia, mas de outras áreas também da saúde que estão aí nessa concorrência maluca do mercado de trabalho por uma vaguinha para ganhar uma miséria, muitas vezes, né? E aí, do ponto de vista do serviço público, isso tem um impacto tremendo, porque eu vou falando da minha área, que é onde eu tenho mais cancha, né? Um pouco mais de cancha. Mas pensem bem, né? Um psicólogo, para ele poder desenvolver um trabalho que ele seja qualitativo para o usuário de saúde pública, ele precisa ter um certo tempo de território, ele precisa ter um certo vínculo com os usuários, ele precisa receber, ter um vínculo com seus colegas de trabalho, e aí se tu deposita tudo isso numa força de trabalho como é dos residentes, que é um espaço de formação, ou seja, passageiro,
Então, qual que vai ser a qualidade desse serviço, né? Vai ser, inevitavelmente, muito precário para a população. Por isso que é fundamental que, além de quem está lá na ponta, sendo residente, lutando pelos seus direitos, a gente também, que não é residente, que é usuário de saúde pública, ou que é profissional da saúde no geral, entenda isso como parte também da sua luta, porque o impacto é geral, né? Não é à toa que o Marcos salientou no início que nós estamos tratando de temas estruturais, né? Porque, de fato, isso é como se houvessem várias conexões que a gente não enxerga a priori, mas que a gente vai conversando, vai entendendo qual é o local de cada um nessa grande gama de relações, né? E aí, eu estou destacando esses elementos porque, do ponto de vista da mobilização, também estudantil, de pós-graduandos e pós-graduandos, às vezes a gente faz isso de uma forma muito fragmentada, né? No sentido de que, bom, é uma área de conhecimento, que daí vai lutar, de repente, pelas demandas mais específicas da sua categoria, olhando para o seu plano de carreira, quando tem, né? Porque muitas áreas da saúde já nem tem mais plano de carreira, né? Nos municípios, nos estados nem tem. Mas aí é quando a gente vê, né, a fonte de muitos dos nossos problemas está lá trabalhando de uma forma bem articulada, bem estruturada, e a gente está cada um lutando, né, para um lado diferente do outro. Então, é muito importante a gente construir e reforçar espaços como esse, onde a gente troque elementos comuns e consiga traçar também planos comuns de ação. Eu acho que hoje um grande desafio, por exemplo, para a nossa Associação Nacional de Pós-Graduandos ou outras entidades de representação de pesquisadoras, pesquisadores e trabalhadores da saúde é trabalhar mais em conjunto e diretamente associado a essas demandas. Também não adianta, né, ter essas entidades de uma perspectiva totalmente cartorial, ou seja, desconectada dessas necessidades mais emergentes desse movimento, né? Então, eu acho que hoje existe um Fórum Nacional de Residentes muito bem articulado, traçando lutas muito importantes. A gente sabe que também na área médica existe executiva de curso de medicina, existem outros espaços de representação da medicina que são muito fortes, muito potentes, e talvez esteja aí, a partir dessa live, uma deixa para a gente conseguir construir com mais frequência essas aproximações para potencializar as nossas lutas, né? E, Atila, eu fui desenvolvendo teu raciocínio um pouco aqui, mas de repente tu poderia retomar para fazer uma conclusão, só para não ficar pela metade tua fala. Não, beleza. Eu consegui acompanhar um pouquinho pelo celular, apesar da dificuldade aqui do computador, mas estava concluindo muito bem meu raciocínio. Eu tenho plena confiança. E só para dar uma sequência de onde nós estávamos, né? É importante falar que a gente teve essas mobilizações muito fortes dos residentes, organizada pela entidade que constrói, que os residentes constroem, né, o Fórum Nacional de Residentes de Saúde, como a Mari colocou, e que passou por um processo de grande capilarização e de maior organização nesse último período, em grande parte por causa das respostas que eram necessárias à maior precarização do trabalho durante o período da pandemia, né? Então, foi muito importante esse crescimento da nossa entidade, e eu entendo que é muito importante também a maior aproximação, como a Mari também estava colocando, com a ANPG, com as associações de pós-graduandos, para a gente conseguir, então, demonstrar, né, que a nossa luta é uma luta estrutural, como tinha sido colocado lá no início, que é uma luta de conjunto. É importante também, como o Paulo falou, trazer um pouco do aspecto da bonificação a bonificação e o reajuste, né? Porque a gente estava numa movimentação pelo reajuste, e essa bonificação ela não veio do céu, ela não veio porque a pandemia tensionou, e o Weintraub, que era, enfim, dentro de toda essa dança das cadeiras aí, o ministro da Educação na época, ele chegou e falou sobre, conseguiu, então, implementar essa bonificação, mas também foi um certo para-te-quieto para a gente, né? Foi aceita essa bonificação ela tem um valor muito próximo do que seria o reajuste das residências multiprofissionais, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma série de condicionantes que estão relacionados a questões de férias, tem também
algumas limitações. Por exemplo, eu tenho um camarada que ele é residente numa instituição privada que tem fins lucrativos. E existe uma restrição na bonificação que ela só é para entidades com fins não lucrativos. Então, me diz, que culpa que tem o residente, que está ali na ponta do serviço, que está querendo qualificar o processo de especialização dele, mas ao mesmo tempo está ali na linha de frente contra o coronavírus. Esse camarada está num hospital importante aqui da região metropolitana, e ele não tem acesso à bonificação. Então, a gente vê, né, a bonificação, na realidade, ela tem um caráter temporário e vem para suprir uma certa demanda da nossa luta pelo reajuste, ou seja, ela acaba sendo uma falsa saída, né, uma falsa alternativa para o que é uma demanda histórica nossa, que é o reajuste, e ainda é condicionada a condições de precarização do nosso trabalho também. Então, a gente vê como conseguem operar, né, essa lógica de uma forma bastante cruel. Eu acho que uma das principais pautas, até porque o caráter temporário dela significa que em breve a gente vai parar de receber essa bonificação também, ou pelo menos, a não ser que tenha uma extensão dela, o que eu duvido muito, vindo desse governo, né? Então, acho que uma das principais pautas aí que a gente vai ter no próximo período vai ser a questão de garantir que seja o reajuste mesmo, o reajuste seja universal para todos os residentes, e não essa bonificação que, claro, ganhar o dinheirinho é bom, mas é um processo muito sem vergonha da sua implementação. Assim. Então, acho que vai ser uma das principais lutas aí que a gente precisa manter, conseguir garantir, então, a nossa maior articulação entre os movimentos para também trabalhar isso, operar isso, junto com o reajuste de todas as bolsas da pós-graduação, né? Eu acho que aí a NPG teria um papel bastante importante nesse processo. Para fechar um pouquinho mais sobre precarização do trabalho, né? Acho que é importante colocar isso, assim, as principais pautas, reajuste, outra pauta seria o direito ao afastamento sem reposição, né, sem a gente ter que recuperar depois essas horas que a gente teve por ter se contaminado, por estar na linha de frente, que é uma situação absurda. Na realidade, já é absurdo que a gente não tenha atestado. No meu programa, inclusive, a gente tem, mas em vários programas não é uma realidade, que não se tem um atestado por doença em condições normais. Durante a pandemia do coronavírus, para trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, isso é cruel. Eu não consigo entender uma outra palavra. Assim. Então, acho que são direitos que são fundamentais serem feitos agora, no imediato. Assim, o reajuste, a garantia do atestado, e acho também que a gente tem que continuar lutando pela questão da diminuição da carga horária e também da retomada da Comissão Nacional de Residências em Saúde, que está parada, simplesmente não existe hoje uma articulação maior por parte das vias institucionais para minimamente dialogar sobre os processos da residência, inclusive sobre a aprovação ou não de novos programas de residência. Então, a gente tem, na realidade, programas de residência sendo aprovados, não se sabe como, mas de uma forma que passa por cima dos processos legais, das vias institucionais, então, que vinham sendo implementadas até então, o que a gente pode entender que vai garantir uma precarização ainda maior desses programas, né? Porque eles não vão ser, então, avaliados por um conjunto de profissionais da área da educação que estão vinculados também ao serviço. Por hora seria isso. Mari, não sei se você quer fechar alguma questão, porque daí o Atila entrou, e depois a gente passa para a Ruana daí. Não, beleza, eu acho que assim, já dei o recado geral, só para fechar o único ponto que eu estava também, acho que é importante reforçar, que é essa condição na qual muitos dos pós-graduandos e pós-graduandas partiram, né, que é comum. Queria encerrar minha fala reforçando esse elemento, para que também faça sentido na unidade das lutas, né? Que, bom, embora eu esteja num doutorado que ele é acadêmico, né? Parte do meu dia, além de ser pesquisadora, eu sou uma trabalhadora da psicologia, né? Que mesmo não estando em um serviço público, eu tenho uma consciência da importância desse espaço como um horizonte, assim comum, afinal de contas, diz respeito ao que nós entendemos por um país, né? O que nós entendemos que deve ser a formação
de profissionais em um país, e por isso que eu defendo, sim, que essa luta particular de cada residente, de cada pós-graduanda, venha alinhado com esse horizonte do mundo do trabalho, que, no meu entendimento, perpassa aí, dentro da área da saúde, né, a defesa de um sistema único de saúde, mas para além também desse sistema único de saúde, ou seja, que tenha mais investimento, que ele seja não só de acesso universal, mas que a garantia do serviço, a qualidade do serviço, ela também seja potente, seja intensa, e que a condição de trabalho dessas pessoas que estão lá seja melhor do que tem sido, né? Porque a gente vive uma retirada muito brutal de direitos. Então, eu acho que todos esses são maneiras comuns de luta, e encerro por aqui. Ana, contigo. Bom, boa tarde, quase boa noite mais uma vez. Eu só quero deixar mais claro o processo de formação da APG-INF, a qual eu faço parte, da comissão, né, pró-APG. Essa comissão está se movimentando para a gente formar oficialmente a APG da enfermagem da UFPEL. E quero agradecer o convite, né, da APG-FCM para a gente fazer parte dessa conversa de hoje. Escutando a fala de vocês, me chamou a atenção a lógica produtivista que a gente tem desde o início, né, da entrada num programa de residência. Eu fiz seleção já para programa de residência, eu sou enfermeira, né, assim que eu saí da faculdade eu fiz seleções, e o que me pareceu incrível, que me chocou muito, é a quantidade de profissionais que vão fazer a seleção, né? A quantidade de recém-formandos que vão fazer seleção. Na verdade, tem alguns programas de seleção muito mais concorridos que os próprios concursos públicos. Para a gente, eu acho que quando a gente acaba de se formar, é um processo de transição para o serviço muito qualitativo, na verdade, né? A gente sai da universidade com aquele receio, né, do mercado de trabalho. E eu acredito que quando a gente passa pela residência, nos dá, além de uma formação mais específica, né, de especialista, nos dá também uma segurança para trabalhar e para oferecer uma assistência de qualidade. Só que, quando a gente chega no programa, pelo que eu tenho visto os relatos e pelos meus estudos, quando a gente chega no programa, a gente se depara com muita dificuldade de dar sequência num estudo de qualidade, num aprendizado de qualidade. Porque a gente passa pela precarização do serviço de saúde pública, né, que também segue uma lógica produtivista, né, então, a quem serve que o serviço de saúde pública seja de qualidade, né, serve a quem comanda, digamos assim, né, a quem organiza, ou serve a população geral? E até onde a população geral tem meios de estar reivindicando realmente, né, ou tem força, digamos assim, para estar reivindicando realmente aquele serviço, quando a gente também tem uma precarização em educação que pode nos dar a base para a gente estar fazendo essa movimentação. Então, seguindo essa lógica, eu imagino quanto deve ser frustrante para um residente quando entra num serviço de saúde, pretendendo se especializar, pretendendo melhorar, qualificar a assistência que vai prestar aos seus pacientes, e, na verdade, se depara com a desvalorização tanto do seu trabalho quanto do sistema em geral. A questão da remuneração, muitas vezes parece que essa remuneração é uma bolsa. Quando a gente fala, é uma bolsa, né, e fala do processo de trabalho e ganhar uma bolsa, parece que a gente está ganhando alguma coisa de graça. Só que não, né? O trabalho no residente é essencial, além de tudo, né? E é intenso. São 60 horas, e isso sem contar, como os guris estavam falando, das horas a mais que muitas vezes são feitas.
São 60 horas dentro de um serviço, um trabalhador, sei lá, do comércio, por exemplo, geral, ele trabalha em torno de 40 horas e já são jornadas exaustivas. Então, tu pega um residente fazendo 60 horas e ainda sem uma definição se ele é estudante realmente ou é trabalhador, sem direitos de estudante, mas também sem direitos de trabalhador. Então, eu fico pensando, a saúde, quando a gente fala, porque a gente tem falado muito da questão da saúde mental em pandemia, e é uma das propostas, né, da gente falar hoje da saúde mental. Eu fico pensando, uma pessoa, né, que está dentro do serviço, passando por todos esses momentos de desvalorização, e agora ainda pega a questão da pandemia, que também é um absurdo, né, não ter EPI suficiente, não ter medicação suficiente para os pacientes, não ter condições políticas e sociais, na verdade, porque a gente também passa pela situação de não conseguir nem seguir as regras da OMS, porque a gente não tem a gente está vivendo um desgoverno, digamos assim, né? Então, eu imagino que a saúde mental desses profissionais que estão dentro do programa de residência, ela está extremamente prejudicada, né? E isso se junta com a lógica que a gente fala muito dentro da enfermagem, que é quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida dos outros? Quem cuida do profissional que está no serviço de saúde, né, sofrendo esse desgaste? Quem cuida da gente quando a gente perde paciente dentro do serviço hospitalar? Eu já fiz estágio em UTI e é muito difícil perder paciente, né? As pessoas têm essa crença de que a gente se torna mais frio. Não, a gente não se torna mais frio, né? Até porque se a gente se tornasse mais frio, a gente não poderia estar cuidando de pessoas, né? Então, a minha preocupação, fora toda a conjuntura política e social das questões de desmonte do SUS e de desmonte da educação, vai também na questão do pessoal, dos residentes, né? Quem está cuidando dos nossos residentes que vão ser os nossos futuros profissionais? A gente vem com um ataque midiático em relação aos profissionais de saúde de muito tempo antes da questão da pandemia. E agora parece que todo mundo, nossa, os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Só que, gente, a gente está na linha de frente desde sempre. A gente sempre esteve na linha de frente. Essa pandemia é algo muito bruto? Mas a gente sempre esteve na linha de frente. A gente sempre trabalhou sem ter as condições para trabalhar, se virando, né, tentando dar um jeito. E quando a reclamação vinha, ela nunca vai para quem está na governança, para quem está na gestão. A reclamação sempre vai para o profissional que está na linha de frente, né? E aí entra com o que os guris estavam falando, da questão de que, gente, quando tu é um residente, tu ainda é um estudante. Então, tu tem uma carga, tu acaba sendo visto também como um profissional, mas tu é um estudante, muitas vezes tu tem as tuas inseguranças. Só que a gente lida com isso. E agora a gente fala, tudo para os profissionais que estão na linha de frente, mas tudo o quê? Quando a gente vai realmente se unir com a população para movimentar a sociedade, para que a gente consiga ter um serviço de qualidade de saúde, uma educação de qualidade. E aí eu acho que vai muito em conta o que a Mari estava falando, da questão da união dos movimentos, né? Para a gente conseguir avançar. Porque, na verdade, a gente não tem conseguido avançar também pela questão da desunião. É muito difícil a gente dialogar com parte da população e outras partes de outros cenários. E agora eu acho que no momento da pandemia é o momento que a gente mais está conseguindo se unir em questão de uma ideia só, que é a necessidade da gente avançar nos processos de saúde, né? Na assistência, na qualidade da assistência, seja ela na atenção básica, seja ela na saúde mental ou na saúde hospitalar especializada. Eu não tenho muito a acrescentar sobre vivência de residente, porque eu não sou do programa de residência, eu sou mestranda, então eu não tenho muito a acrescentar da vivência. Porém, que me preocupa, mas eu falei até numa das reuniões que a gente teve com a UFCM, né, com a PG da UFCM, eu falei que eu sou cria do movimento estudantil, né, então eu faço movimento estudantil há muito tempo, e o que me preocupa é que como
a gente também se aliena dos processos de formação de outros programas, né? Na UFPEL, a gente tem um programa de residência multi, que é da enfermagem, né? E esse programa de residência, ele vai ficar praticamente 2 anos sem abrir vagas novas, por causa dos cortes. É um programa de residência que eu queria fazer, né? Porque é a minha casa, e eu gosto muito da UFPEL, né? Eu gosto muito da minha casa. Só que eu não tive oportunidade, porque devido aos cortes, a gente não abriu. Só que esse programa de residência em oncologia e o HE da UFPEL, o Hospital Escola da UFPEL, é um dos hospitais que é referência em oncologia. Então, quando a gente corta residente, quando a gente corta o programa de residência, a gente não corta só bolsas, a gente corta também assistência para as pessoas. A gente corta também qualidade de assistência para as pessoas. E eu acho que nisso a gente tem que pensar e levar essa conversa para fora da academia, levar essa conversa para fora dos pós-graduandos, para fora dos profissionais, levar para a população também, porque todo mundo tem a ganhar quando a gente fizer movimentos para crescer no sentido de melhorias para a saúde e para a educação. Acho que é isso, pessoal. Muito bem, gente. Agora, depois dessa explanação mais geral de cada um, a gente abre para o debate. E acho que eu queria colocar algumas questões para a gente ir conversando e aprofundando. Reforço o convite de quem estiver assistindo, colocar questões para a gente conseguir conversar aqui. Mas ouvindo vocês falar, eu me dou conta de algo assim importante desse momento de crise que a gente vive, né? Que a pandemia ela ajuda a mostrar aquilo que já vinha acontecendo. Em grande medida, eu falo isso, porque se a gente olha alguns dados, né? A gente sabe que a maior parte dos estudantes que se formam, que têm um diploma no Brasil, não estão empregados na sua área de formação. Então a gente vem passando por um processo que as pessoas falam de precarização do trabalho. Isso é um equívoco, me parece, porque a centralidade do trabalho no capitalismo subdesenvolvido e dependente brasileiro é a superexploração do trabalho. Então, isso que nós estamos passando, esse quadro terrível que os colegas apontam, que os estudantes residentes estão passando, é um processo global no país. Eu lembro que esse processo de maior exploração nos coloca do lado dos trabalhadores de app, por exemplo, que fizeram uma paralisação há poucos dias atrás, os trabalhadores de aplicativo, lá do Uber, dos iFood, da vida, que passam também por um processo de precarização muito forte, né? Então não teria como a universidade estar distante dessa realidade. Isso é importante porque coloca o debate interno à universidade, o debate que nós estamos fazendo aqui, junto com a sociedade em geral. Há algum tempo atrás, o sujeito entrava na universidade com o seu diploma, entrava nos melhores cargos, nos melhores trabalhos que estavam aí no mercado de trabalho. Agora a gente está vendo o quanto isso está sendo falacioso. O diploma não garante mais uma boa vida, nem um bom emprego. Então, nos coloca todos na vala comum da superexploração da força de trabalho. Isso é péssimo, é horrível, mas ao mesmo tempo mostra uma realidade que está posta, que a gente precisa, como bem falou a Ruana no final, e o Átila em alguns momentos tocou, e também a Mari, e o Paulo, precisamos nos organizar. Isso é talvez algo mais importante. Então eu chamo a atenção a isso, assim, né? Que esses temas que antes pareciam ser ligados à universidade nos colocam junto a toda a sociedade brasileira. Então faz com que a gente consiga pensar os temas inerentes à universidade ligados diretamente à realidade do povo brasileiro, que é, por exemplo, a exploração pelo qual especialmente vocês vêm passando nesse momento de pandemia e de falta de reajustes. Trabalhar 60 horas semanais é algo terrível, mas eu lembro que boa parte dos professores de educação básica também passam por esse processo, né, de trabalhar 60 horas para conseguir ter uma condição mínima de um salário digno. Mas aí tu tem o salário e destrói a tua psique, destrói a tua condição física e outras questões todas. Então só me chama a atenção isso, o quanto esse debate é importante, porque ele não é um debate circunscrito à universidade, circunscrito a um tema específico, a um gueto, ou a um tipo de trabalhador específico. Nós estamos passando isso de forma mais acentuada. Eu acho que isso faz com que a gente precise fazer esses espaços serem mais ativos e acontecerem com maior frequência. Esses espaços que eu digo como a mobilização das APGs,
como a necessidade de uma mobilização maior dos residentes, o Átila tocou muito nesse tema, e eu queria, por fim, colocar para o debate isso. Como que vocês estão vendo essa articulação? Como que está sendo a mobilização? Já teve ato em Brasília, mas como que isso, que vocês veem esses elementos e quais indicações vocês podem dar no sentido de uma melhor mobilização do pessoal, dos residentes e quem vem trabalhando na questão da saúde especificamente, né, gente? Não sei se me fiz claro, mas está aberto o debate aí para vocês tocarem. Uma coisa que a Mari comentou é, se você está inserido numa carga horária de atividades que chega a 60 horas semanais, da onde você vai tirar tempo para se organizar como categoria para lutar por algum direito, para lutar pelo mínimo. E, tirando isso, a gente tem a questão de que a maior parte, por mais que a gente, no serviço de saúde, a gente tenha um número grande de residentes, dezenas de residentes num único serviço de saúde, na realidade, o que a gente percebe? Cada programa de residência tem um número pequeno de residentes, que estão divididos ainda entre o R1, R2, R3, como o Átila falou, que estão inseridos em locais diferentes do hospital. Então, um residente não está num contato próximo com o outro. Diferente, por exemplo, de uma universidade, onde todos os alunos eles interagem de certa forma, você tem toda uma turma interagindo junta, que pode conversar junta, que pode discutir junta sobre um assunto. Na minha prática, eu, como residente, estou num campo de estágio, enquanto meu R1 está em outro campo de estágio, enquanto o colega de outra especialidade está em outro campo de estágio, e a gente tem pouquíssimo contato entre um residente e o outro de uma área ou outra. E essa distância ainda é maior quando a gente vai falar da residência multiprofissional, por exemplo. Se a gente for pensar no Fórum Nacional de Residentes em Saúde, esse Fórum Nacional inclui residentes de todas as áreas citadas pelo Átila, mas basicamente o pessoal da medicina, que é a residência mais tradicional, não faz parte. Porque, e muitas vezes, a grande maior parte dos residentes da medicina sequer sabe que esse fórum existe. Se você perguntar para qualquer um por ali, você conhece, já ouviu falar de um fórum nacional, já ouviu? As pessoas não sabem da existência disso. Então, uma das dificuldades na prática que a gente percebe é, se você não tem tempo disponível para você se organizar, como você vai se organizar? E se você, por mais que vocês sejam dezenas no serviço, por mais que sejamos dezenas no serviço, se eu estou sozinho no meu campo de estágio, dando conta das demandas do meu campo de estágio, que enchem toda a minha carga horária, como que eu vou entrar em contato com os outros colegas, com os outros residentes, para se organizar nesse aspecto? Então, não é uma luta simples, não é uma simples organização do movimento estudantil quando a gente pensa no médico residente. E se complica ainda mais quando a gente literalmente não tem espaço para não estar na residência. A gente não pode se afastar por doença, a gente não pode se afastar por nenhuma outra condição. Imagina se afastar para participar de alguma atividade do movimento estudantil. Como que a gente vai organizar uma reunião com os residentes se a todo momento um tem que estar no centro cirúrgico, o outro tem que estar no pronto atendimento, o outro tem que estar na maternidade, a gente não tem um espaço onde não tenha residente atuando. Se todos os residentes estão, se em todo momento, cada canto do hospital tem residente atuando, a gente tem residente que está à noite na GO, a gente tem um residente que está à noite no mesmo hospital, na clínica médica, a gente tem um residente que está à noite no pronto atendimento, a gente tem um residente que está à noite na maternidade. Esses residentes estão todos lá, mas em que momento um vai conversar com o outro? Em que momento um vai compartilhar as questões que estão envolvidas um com o outro? Então, não é uma organização simples a organização dos residentes quando a gente vai trabalhar nesse aspecto. Então, vou entrar complementando. Assim. Acho que o que o Paulo coloca é muito pertinente. Essa carga horária tão extensiva, ela tem o sentido da exploração, né? Assim como tem também o sentido de dificultar a nossa organização para poder lidar com isso. Mas existem algumas saídas que eu acho que são importantes e que vêm sendo aplicadas em alguns programas. De fato, a questão do Fórum Nacional de Residentes de Saúde hoje, ainda que ele seja meio que oficialmente no papel, enfim, mesmo não sendo uma entidade com CNPJ e tudo mais,
é uma entidade que teria esse papel de representação ampla de todos os conjuntos de residentes. E eu acho que esse é o esforço o qual a gente tem que fazer. Assim. Existe hoje a ANMR, a Associação Nacional de Médicos Residentes, que eu sei que em São Paulo, por exemplo, vem fazendo um trabalho muito importante, inclusive tendo um diálogo amplo com o movimento sindical dos médicos. Assim. Acho que essa forma de atuação também nos aponta alguns caminhos possíveis, né? Porque, de fato, por exemplo, na atenção básica, a nossa forma de estruturação, que ela é bastante dispersa, bastante pulverizada, como, por exemplo, várias unidades de saúde, a estratégia de saúde da família, né? Ela é em rede, mas pode não operar de rede de alguma forma também. Ou seja, ela pode ser só vários pontos espalhados pela cidade, de forma que não se tenha um diálogo, né? Então, a rede, ela depende de que esse diálogo seja construído de alguma forma. Então, quando os trabalhadores não conseguem se organizar, e eu acho que nesse sentido que o residente precisa explorar mais esse próprio caráter ambíguo de ser trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Porque é na nossa aliança com os trabalhadores dos nossos locais de atuação que a gente vai conseguir chegar no caminho correto para conseguir fazer as nossas reivindicações. Porque muitas vezes a gente acaba entrando, e não que não existam relações de poder, mas a gente acaba entrando numa falsa oposição com nossos preceptores, com os nossos tutores, e às vezes até com os próprios coordenadores dos programas de residência, quando na realidade a gente entende que existe um problema estrutural, uma questão estrutural, que é próprio da lógica de exploração capitalista. Então, se a gente não conseguir ir para esse X da questão, a gente vai falhar em, pelo menos, tentar estabelecer alguns diálogos importantes com os nossos colegas trabalhadores, e coloco trabalhadores de fato, assim, né, dos nossos locais de atuação, que vão ser nossos aliados mais fundamentais para conseguir reivindicar os direitos de trabalho, da lógica do serviço, e com os quais a gente vai ter que dialogar, em especial com nossos preceptores, e não que às vezes esse diálogo não seja tensionado, não tem que ter processos de luta envolvidos, mas que são necessários para a gente conseguir, então, minimamente apresentar qual é o papel da residência e quais são, então, os processos que a gente vai ter que são diferenciados do processo de trabalho desses trabalhadores. Por exemplo, eu acho que é muito importante que se tenha a reivindicação, essa é uma reivindicação que a gente faz lá no meu programa, é uma reivindicação histórica que já foi consolidada, que é um espaço, que é um turno por mês, no qual a gente tem liberado, que seria num período de serviço, um período de campo, onde a gente tem uma reunião do coletivo de residentes da Unicinos. Esse é um processo que pode parecer básico, parecer uma conquista pequena, mas que é fundamental para a nossa organização, porque, de fato, para a gente conseguir se organizar fora do horário de serviço, é muito difícil, porque a gente, para além de todas essas questões, e até brincando um pouco com o diálogo que a gente teve na organização desse espaço, conseguir horas complementares também é fundamental para a gente conseguir fechar nossa carga horária e conseguir o nosso diploma, né, de especialista. Assim. Então, tem as 60 horas, mas vai para muito além das 60 horas, porque a gente tem que fechar uma série de outros pré-requisitos para garantir a nossa formação. Então, acho que garantir espaços nas quais as bases do movimento consigam se organizar, consigam dialogar, os residentes consigam, mesmo estando totalmente espalhados. A Unicinos, eu acho que é um exemplo interessante, porque a gente está na capital, em Porto Alegre, numa outra cidade que é São Leopoldo e numa outra cidade que é Sapucaia do Sul. Ainda que sejam todos uma região mais ou menos próxima, existe todo um deslocamento que é necessário de ser feito, e a gente consegue, ainda assim, e agora no período da pandemia, usando os meios virtuais, né, como um aliado, a gente consegue, então, ter esse momento de organização da base. Mas eu acho que tem que ir para além disso. A gente tem o Coletivo Gaúcho de Residentes e que a gente ainda não consegue ter uma liberação, por exemplo, para fazer isso. Acho que são reivindicações fundamentais. Se a gente não conseguir fazer esses diálogos que operem desde a base do movimento, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer as nossas conquistas. Então, tendo todas essas dificuldades que são apresentadas, eu acho que existem questões que são fundamentais. Uma, que é conseguir fazer a unificação, então, do movimento de residentes como um todo. Ou seja, das categorias multiprofissionais, existem também as categorias uniprofissionais e a categoria médica. Para além disso, conseguir fortalecer o diálogo, a movimentação nas bases do movimento, garantindo, então, espaços que sejam espaços que estariam no tempo de serviço para a gente conseguir se organizar. E
Em terceiro lugar, e não menos importante, conseguir, então, fazer uma vinculação cada vez maior com os nossos colegas de trabalho, que não são residentes, mas que vão ser nossos aliados importantes, aí são trabalhadores da saúde, com os quais a gente tem que conseguir, então, nos vincular, e, inclusive, ainda que não tenha um debate muito aprofundado sobre isso, conseguir debater mais sobre o papel do residente no movimento sindical também. Acho que seriam caminhos possíveis aí para a gente começar a pensar esse enfrentamento nessa conjuntura difícil, mas que também não é próprio dessa conjuntura. O objetivo é ir seguindo a roda. Posso tocar, Marcos? Beleza. Então, eu queria agregar complexidades na articulação do movimento, mas não com a intenção de desanimar, né, no sentido de que é uma luta muito inalcançável, pelo contrário, mas da gente complexificar as próprias ferramentas que temos hoje, né, e as nossas próprias bandeiras. Eu acho que essa discussão que a gente teve hoje, está tendo, na verdade, né, ela também nos permite pensar sobre dois processos históricos do nosso país, que se deram meio em paralelo, mas que talvez também tem problemas de ordem diferentes, mas que acabam se complementando, né? Que é o debate de como, para que serve, como se estruturou a educação, né, no nosso país, e desde não só do ensino básico, mas do próprio ensino superior, da pós-graduação, tudo mais, e como se estrutura, se organiza a saúde no nosso país. Por exemplo, eu terminei minha fala falando uma frase que eu acho que ela, não sei se ela ganhou algum destaque, como eu gostaria, então vou repeti-la, que foi sobre a necessidade de defender diferentes elementos do SUS, mas também pensar para além do SUS. Eu fiz essa frase porque eu entendo que, por exemplo, a construção de um movimento de sanitaristas, né, desde lá dos anos 70, 80, que permitiu a criação do SUS, que permitiu, né, que a saúde se tornasse um direito na Constituição de 88, isso muitas vezes é visto como uma conquista, e eu acho que em muitas medidas, sim, é possível fazer essa síntese, mas ela também já não pode perder de vista que para muitos trabalhadores e trabalhadoras, muitos militantes, isso acabou sendo um teto do movimento. De tal maneira que as pessoas não conseguem muito pensar como fazer luta para além da luta por mais direitos. E aí, quando a gente está numa conjuntura como essa, que é uma retirada total, como o Marcos destacou, assim, né, as relações de trabalho, elas são, a exploração, ela tem tanta proximidade com categorias tão diferentes, e aí às vezes tu vê que aquele direito que uma categoria tem, assim, não te coloca numa condição muito diferente da de outra categoria, então tu acaba vendo também a limitação do que significam esses direitos dentro de uma sociedade que tem uma exploração tão profunda sobre seus trabalhadores e suas trabalhadoras. E nesse sentido, o que eu gostaria de destacar é como, bom, se a gente entende que existe uma luta que existe um sistema estruturado hoje de saúde no nosso país, que ele foi em muitas medidas uma conquista, mas também foi um teto, então a gente tem que procurar também quais são as limitações do modelo atual de saúde, para além de lutar por melhores condições concretas, por exemplo, para o movimento de residentes ou para qualquer outro setor da pós-graduação. Um elemento que eu acho que é importante nesse cenário e que tem a ver com a fala que vocês pontuaram, né, desse funcionamento, de onde vem esse funcionamento dentro da área da saúde, essas horas de trabalho tão grandes, essa fragmentação da categoria, de onde vem esse modelo que é muito comum nos hospitais, em determinados hospitais privados, sobremaneira, assim. Será que não há também será que não houve também no nosso país uma certa conformação de um modelo anterior que, claro, se agregou mais direitos, mas que não necessariamente conseguimos derrubá-lo? E aí, quando a gente vê nessa lógica, quando a gente vê esse momento assim de acirramento, né, a gente vê que se sobressai esse modelo que sempre foi hegemônico, que é de uma saúde com um caráter bastante privado, que é uma concorrência assim absurda entre os profissionais para conseguir uma vaguinha, que é essa fragmentação da categoria, essa pergunta também que a Ana fez de quem cuida, né? E essa se vende muito essa lógica de que o profissional da saúde tem uma frieza quase que intrínseca, assim, né? Que se tu vai ser profissional da saúde, tu tem que se preparar, né, para essa frieza e tal.
por quê, né? Por que tem que ser assim? Da onde vem essa lógica desse modelo de saúde? Será que tem que ser sempre assim? Será que não existem exemplos de modelos de saúde em outros países do mundo, em outros contextos históricos que são diferentes, onde a formação do profissional da saúde é diferenciada da mesma maneira? Eu acredito que sim, né? A gente tem boas pistas. O próprio modelo implementado no Brasil de estratégia da família tem muita inspiração no modelo cubano de saúde, né? Claro, uma adequação totalmente assim, com muita retaliação no modelo original, porque afinal de contas não houve um processo como houve em Cuba de mudança estrutural, né, na nossa economia, mas ainda assim existem outros países, como o próprio Cuba, que tem um modelo diferente. E às vezes a gente replica uma luta por mais direitos como se a gente tivesse um estado natural das coisas, e não é assim. A gente também pode se reunir para pensar qual é a saúde que a gente quer defender, qual é a educação que a gente quer defender. Para que serve uma formação no ensino superior? Para que serve o direito à saúde no nosso país? E eu acho que esses elementos, numa conjuntura como essa, que é a pandemia, são fundamentais de serem discutidos. Porque se de um lado tem um monte de marmanjo defendendo da boca para fora, assim, né, que estudante universitário não tem que reclamar de nada porque está numa condição diferenciada, assim, né, como se não estivesse todo mundo na mesma barca. Por outro lado, o que a gente vê na realidade é que hoje grande parte da saúde de Porto Alegre, por exemplo, é garantida por uma divisão das próprias universidades que abarcam as regiões, e em muitas capitais é assim. Ou seja, não é como se não houvesse essa conexão, né, entre o que estamos fazendo na universidade, o efeito disso na sociedade e tudo mais. Pelo contrário, acho que a fala do Marx também foi muito nesse sentido. Há uma conexão geral e não há barcas diferentes indo para lados diferentes, né? E para concluir, para não ficar tomando muito tempo também, também penso nessa fala da Juana de como ela queria fazer um programa de residência que fechou pelo corte de verbas, né? E não é à toa que isso acontece exatamente numa cidade do interior do estado. Acho que muito se debate também a interiorização do acesso à saúde, a interiorização do acesso à educação superior e como isso tem a ver com a concentração de capital em determinados ou conglomerados de educação ou cidades capitais produtivas, e acaba não tendo um pensamento de um crescimento regional sem desigualdade, né? Muito pelo contrário, que a gente tem visto nessa conjuntura é o aprofundamento das desigualdades regionais. Acho que o Marcos, que está lá em Santa Maria, também deve ver isso, né? Ver que os cortes atingem diretamente essas cidades que não são centro do capital produtivo, né? Se é que existe algum centro do capital produtivo hoje dentro do país, porque para piorar a situação, a gente tem vendido tudo que a gente pode produzir aqui dentro para fora, de tal maneira que muitos modelos, inclusive de educação, são simplesmente réplicas, né, de o que os conglomerados internacionais defendem e querem extrair do nosso país. Mas, enfim, tudo isso para complexificar nossa luta, não para nos tirar, né, das fileiras da luta. Por mim, tá bom. Obrigado, gente. Tá aberto? Juana, é isso aí. Bom, eu estava pensando agora quando o Paulo falou, né, da dificuldade de encontrar o tempo, né, para estar fazendo a luta. Eu acho que essa dificuldade, na verdade, ela não é só dos residentes, né? A gente que é dos programas de mestrado e doutorado também tem uma carga bem ampla, né? Principalmente primeiro semestre do mestrado, pelo menos na minha universidade, na minha faculdade, né? O pessoal fala primeiro semestre do mestrado é tenso. Só que, gente, eu acho que o Átila deu uma solução que, para mim, assim, beirou a perfeição, sabe? Porque a partir do momento que tu faz essas conversas, sabe, essas costuras, quando tu conversa sobre aquilo com o paciente, com o teu colega profissional que não é da residência ou que não é do programa de pós-graduação, tu faz essas costuras, tu amplia os movimentos no sentido de extramuro, como eu estava falando, sabe? Tu amplia para a sociedade de uma forma geral. Quando eu fiz meu TCC,
Eu lembro que eu li um artigo que falava que a enfermagem brasileira sofreu várias modificações ao longo do tempo em questão de ensino e do valor profissional, assim, digamos assim. E uma das coisas mais interessantes que eu li em todos os artigos que eu li era que a enfermagem é a profissão que tem o poder para modificar a sociedade, né? Só que eu acho que não é a enfermagem que tem o poder para modificar a sociedade. Eu acho que todos nós temos esse poder, só que a gente às vezes não consegue visualizar. E às vezes não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra e que de repente a gente nem vai conseguir enxergar. Mas a gente fazendo essas costuras, a gente falando né, conversando sobre aquele assunto em casa, com as outras pessoas, a gente vai crescendo movimentos. Talvez a gente peque, né? A gente, quando eu falo de uma forma geral, no sentido de né, todas as pessoas que lutam por alguma coisa, que eu acho que são todas, né? Independente do que for. Eu acho que a gente peca no geral nesse sentido, assim, de acreditar que existe um espaço específico para falar sobre alguma coisa, sobre essa luta, sobre essa necessidade. E, na verdade, não. Eu tenho reparado isso agora, por exemplo, conversando com os meus pais sobre muitas coisas referentes à educação, né, que não era da realidade deles, porque eles nunca tinham se inserido nesse espaço. Só que aí vem, assim, uma conversa como qualquer outra, e acaba que tu leva uma informação para a pessoa, tu amplia, e a pessoa te devolve uma informação que tu também amplia, sabe? Essa troca, eu acho que é o que também nos leva a movimentar e a se organizar. A organização, ela não tem que ser uma coisa fechada e burocrática. Ela pode ser também uma organização em forma de sociedade, de conversa. E eu acredito que as grandes revoluções, né, na humanidade têm acontecido nesse sentido. Né? As pessoas vão levando aquela conversa a ponto de que gera um movimento muito grande. E é legal e é interessante de ver isso. Eu, assim, não tenho muito a acrescentar em questão de organização, mesmo sendo, né, mesmo tendo participado do movimento estudantil, porque a minha crença sempre foi muito nesse sentido, assim, né, de que a organização, ela tem que ser fluida. Então, eu não consigo visualizar, e não é no sentido de estar depreciando a fala do Paulo, mas eu não consigo visualizar uma questão de barreiras, assim. Na minha ideia, as barreiras elas estão lá para serem empurradas e jogadas para fora. E foram assim que aconteceram os grandes movimentos, né, o movimento sufragista, revoluções trabalhistas, né, as pessoas também elas passavam por essa situação. E não é que eu não seja empática, né, com essa questão do tempo, pelo contrário. Eu entendo muito bem o que é não ter tempo e o que é muitas vezes a gente não conseguir dormir ou comer porque não tem tempo para fazer as coisas. Mas eu acho que quando a gente pensa em medidas assim como que o Átila propôs, a gente consegue driblar essa falta de tempo. Acho que é isso, gente. Voltei aqui, só tinha tirado a trocada das gurias ali. Sim. Eu vou trazer um comentários. Isso, eu vou trazer um comentário. Desculpa, Paulo, te cortei. Sim. Eu vou colocar ele aqui. Sim. Quais as estratégias táticas da resistência no campo da luta contra a privatização na saúde na atualidade? Se a gente for olhar o contexto dos programas de residência, a gente vai perceber que o programa de residência ele não está necessariamente vinculado a uma instituição de ensino, ela está vinculado a um serviço. E, de modo geral, no nosso país hoje, a maior parte dos programas de residência, eles estão em serviços privados, não em serviços públicos. E fica difícil a gente pensar na resistência no campo da luta contra a privatização, pensando num modelo que já está majoritariamente inserido no setor privado. Não, a gente tem que verificar outras questões, como a questão da qualidade, como a questão, principalmente da qualidade desses serviços.
mas essa é uma pergunta que acaba se restringindo mais para os serviços dentro das instituições públicas. E sobre a questão da saúde popular, a gente tem a maior parte dos programas de residência, pelo menos na área da medicina, estão inteiramente centrados no ambiente hospitalar, no ambiente intra-hospitalar, e a saúde popular não é sequer cogitada. A gente tem algumas raras exceções, que são aquelas especialidades voltadas mais para essa questão social, como a medicina de família, como as especialidades voltadas para a atenção primária, mas, de modo geral, não existe o debate sobre saúde popular e sequer o debate contra as privatizações dentro dos programas de residência. Isso é generalizando. A gente tem situações dentro de um serviço ou de outro que essas questões são mais interessantes, mais faladas. Eu participo do movimento estudantil desde a 7ª série do ensino fundamental, participando do Grêmio do colégio, e o momento que eu tive maior dificuldade de acompanhar as atividades do movimento estudantil foi justamente durante a residência, onde mesmo ainda como estudante, eu não sou visto como tal, e o acompanhamento ele se dá tanto por estar sozinho no meu campo de atuação, quanto por não ter necessariamente a disponibilidade para acompanhar. E outra questão que, na prática, o que eu percebo que mais une os residentes são questões relacionadas a aspectos do serviço. Realmente, nos serviços públicos, essa questão da luta contra a privatização do serviço de saúde tem o potencial de agregar os residentes. Isso é algo bem interessante, que a gente tem que pensar e focar bastante nesse aspecto. Mas eu estou numa instituição pública, Universidade Estadual de Maringá. A gente está passando por uma situação onde, na semana passada, o hospital fez um decreto que todos os residentes deveriam ser incluídos na escala de plantão do setor de coronavírus, porque o hospital estava sem recursos humanos suficientes para dar conta disso. E a gente tem vários aspectos, como, por exemplo, um residente não deveria estar sozinho no serviço. A partir do momento que você está num processo de formação, para você estar dentro de um serviço, você precisa ter um preceptor, alguém que te oriente, alguém que esteja lá para te dar apoio, te dar orientação. Na prática, o que a gente vê é que existem centenas de serviços pelo país que são literalmente tocados pelo residente, e esse é o termo que é usado, tocar serviço, onde o residente está lá para dar conta de uma demanda, sem necessariamente ter essa preceptoria, que é a função que deveria ser fornecida pela instituição de ensino, e muitas vezes não é. Na minha instituição, eu penso, ano passado, a maior luta que a gente teve, entre aspas, foi o fato de que no quarto de descanso dos residentes, no quarto masculino, o piso do banheiro foi feito de tal maneira que qualquer pessoa que toma banho, a água inteira do banho escorre para dentro do quarto. Esse foi o que mais uniu os residentes para trabalhar, para lutarem por uma causa específica. E, assim, todo mundo utiliza o quarto para tomar banho porque você vai passar tantas horas seguidas no hospital que você não tem condições de ir para sua casa entre um plantão e outro para tomar um banho sequer. É isso, Paulo. A questão que veio ali da camarada Vanessa, ela tem mais perguntas, né? Então fica aberto também para se alguém quiser responder a ela, indicar outras questões também, né? Que ela pergunta no final ali, por exemplo, ó, e como essas lutas, né, que se articulam ao trabalho dos residentes em nível nacional e regional, é o mesmo debate que a gente vinha fazendo sobre os problemas e as questões pertinentes à organização, né? Dos estudantes, de quem está na residência. Eu queria fazer uma questão, talvez para a gente ir finalizando, né? A gente precisa entender que esse processo de formação, por vezes, que se apresenta, a Ruana até falou em uma lógica produtivista mais forte, né? Eu acho que essa formação que a gente tem, ela tem um sentido, ela tem uma base. A Mari falou muito bem, né?
ser formado dentro de um processo produtivista, de um processo de maior exploração, dado a exploração não ser uma anomalia, mas ser a regra da nossa sociedade. E falando do caso brasileiro, a superexploração não é uma anomalia, mas uma regra necessária para a reprodução dessa sociedade. Eu fico pensando como se dá a relação de formação de vocês, ou seja, como que é essa relação com o preceptor, não sei se essa é a palavra certa, ou o tutor, quem faz essa mediação, ou no caso é uma pessoa que tem uma autoridade ali, e que ajuda, por mais que ela tenha seus limites, também a reproduzir esse processo, né? A reproduzir o processo de maior exploração. Ela também faz parte disso, ela não, também é explorada, mas também tem a sua função. Como que se dá esse processo? Eu abro, como que se dá esse processo com esses preceptores, com o tutor, eu não sei se essa é a palavra, ou com o professor, no caso, do ponto de vista do trabalho cotidiano de vocês, né? E acho que o tema fica aberto, a gente vai encaminhando algumas questões e eu, pelo menos, coloco essa, fiquem à vontade, quem quiser tocar no tema, está aberto para mais outras questões. E se alguém tiver questão também do pessoal que está nos assistindo, fiquem à vontade para a gente ir dando continuidade à conversa. Beleza, vou retomando aqui. Acho que é muito importante essa questão do papel do preceptor e do tutor, e daí eu já vou dar uma delineada nessa diferenciação, né? O preceptor costuma ser um profissional que vai estar vinculado contigo diretamente no serviço de saúde, que a gente vai chamar o campo, né? E daí, na realidade, a gente pode fazer uma divisão. Isso daí é uma aula, demorei muito tempo para conseguir aprender, vou tentar sintetizar, porque é um debate que muitas vezes os residentes também quebram cabeça, porque a estrutura da residência é muito complexa e muitas vezes a nossa introdução nesse espaço não se dá da forma mais qualificada, a gente também tem dificuldade para conseguir compreender a própria estrutura na qual a gente está envolvido dos programas da residência, né? Mas a gente tem uma divisão nas residências multiprofissionais, pelo menos, de núcleo e de campo. Campo é tudo aquilo que é relacionado ao trabalho, ao serviço em si. Então, por exemplo, a minha preceptora de campo, ela é uma trabalhadora da minha unidade de saúde e que vai estar vinculada diretamente com a minha formação em serviço. E ela vai ser uma trabalhadora da unidade de saúde também, e que também está num processo de exploração do trabalho, também não recebe muita diferença para fazer esse trabalho. A gente também tem uma tutora de campo, que daí vai ser uma profissional da nossa instituição formadora e que vai fazer o diálogo entre todos os preceptores de campus. Então, por exemplo, em Sapucaí do Sul, a gente tem três unidades onde os residentes atuam, cada unidade tem seu preceptor de campo, que vai ser vinculado ao serviço, e a tutora vai fazer o trabalho de diálogo de todos esses preceptores, a tutora de campo, especificamente, para dialogar o serviço do município. Então, vai ser meio que uma tutora também dos preceptores. E daí, depois, a gente tem a relação de núcleo, que é vinculado com o nosso núcleo profissional. Então, eu sou fisioterapeuta, vou ter um preceptor de núcleo e um tutor de núcleo também, que vão estar aí, um representando o espaço de formação, outro representando a instituição, aliás, o espaço de atuação, o campo de serviço, e outro representando a instituição formadora. Então, os tutores são sempre vinculados à instituição formadora, os preceptores sempre ao local de serviço. E essas relações, elas são complexas, como eu disse, muitas vezes é confuso, em alguns casos, inclusive, a pessoa que é teu preceptor também é teu tutor, porque essas relações se dão de forma que muitas vezes a pessoa tem 20 horas de trabalho numa coisa, mas também tem um vínculo com a instituição formadora, então esses papéis se confundem, e isso confunde também, mas quem representa o chefe, por assim se dizer, né, que tem a relação de trabalho e que muitas vezes vai fazer esse papel de garantir a produtividade do residente, vai ser o preceptor de campo mesmo. E daí isso se dá dependendo das próprias condições de trabalho do serviço, isso se dá também dependendo de como a instituição formadora se posiciona perante esses preceptores através do tutor de campo. Então, é um processo que é muito variado a realidade dessa relação, e seria difícil conseguir, então, desenvolver de forma mais sintética, assim, como é que se dá isso. Mas quem, de fato, tem esse papel de garantir a nossa produtividade no campo seria o preceptor,
e às vezes se dá de uma forma muito tranquila, com um certo coleguismo mesmo, entendendo que está todo mundo ferrado na unidade, e às vezes se dá de uma forma completamente exploratória, que vai, então, fazer com que se garanta que o residente cumpra metas e tudo mais, um processo de trabalho propriamente dito, que não seria exatamente o papel da residência, né, como um qualificador, tanto do residente quanto do campo de trabalho. Mari, Juana. Vou tentar não me alongar muito pela hora, mas só destacar assim como o que daí eu vejo mais na condição de quem já esteve em espaço de representação mesmo, estudante de pós-graduação, as demandas que chegam, né? É muito assim, dá para ver que o tipo de serviço, agora com essa explicação do Átila, creio que fica bem mais explícito a razão do porquê, mas o tipo de serviço influencia diretamente, né? Qual que vai ser a condição de vida desse residente, porque aqui em Porto Alegre tem conhecimento mais direto de 3 programas de residência distintos, um da URGS, outro do Grupo Hospitalar Conceição, perdão, e outro do Hospital de Clínicas. E eles têm funcionamento, relação de trabalho bem distinta, né? Os 3 espaços recebem psicólogos e psicólogas, né? E o tipo de formação que tu vai receber naquele espaço, o vínculo, próprio vínculo que tu vai ter com os usuários do serviço, tudo isso é muito diferenciado, porque também cada uma dessas instituições tem uma história diferente, né? O que eu vejo aqui, por exemplo, o debate da saúde popular acaba sendo mais fácil de se desenvolver no programa de residência ali do Grupo Hospitalar Conceição, que é focado em atenção básica, talvez pela própria história do que é a atenção básica no Brasil, ou mesmo ali no da URGS, que trabalha com educação, né? E aí tu vê, diferentemente, por exemplo, do perfil, né, da residência do Hospital de Clínicas, que é uma coisa bem mais hospitalocêntrica e biomédica. Então, essa relação vai mudar de acordo com o serviço, né? E aí, o fato de ter, isso foi uma coisa que batemos bastante na tecla nessa noite, nessa fragmentação, essa formação muito, né, à mercê da próprios objetivos da instituição formadora, da instituição que fornece serviço, né? Isso vai influenciar diretamente aí na vida do pós-graduando e da pós-graduanda. Então, acho que a alternativa nesse sentido, se quisesse pensar de uma forma mais global a questão da residência, seria mesmo investir na própria mudança não que seja algo simples, mas na própria mudança do modelo de saúde do país, porque enquanto houver instituições com diferentes objetivos e a residência estiver atrelada ao serviço, então a gente não vai garantir uma unidade nesse sentido, assim, né? É um desafio, evidentemente, a longuíssimo prazo, né? A longo prazo é longuíssimo, né? Sempre fico na torcida para que não tão longo, mas, digamos assim, hoje vejo que as condições estão bem distantes, e daí talvez fique mais mesmo do esforço dos e das residentes em tensionar os seus serviços, ainda que com a relação de trabalho é complicado, porque é frágil, né? O residente vai ser cobrado, vai ser avaliado, então, por isso daí a própria busca pelas entidades de representação para fazer essa linha de frente, né? E tentar garantir alguma mudança aí nesse período mais imediato, querendo ou não, a gente está falando tudo isso e a vida está andando, né? Então, eu não sei se essa última rodada, Marcos, já é a nossa última rodada. Eu já me despeço por aqui. Acho que o pessoal que é da residência pode ficar com mais tempo de fala. E muito obrigado pelo convite. Saudar mais uma vez a iniciativa da APG da FSM, de todas e todos os demais membros de APGs aqui da região sul, que têm feito debates muito, muito qualificados. E tenho ouvido todos, né, condição de ouvinte. Então, obrigada mesmo pelo convite hoje e pelos demais que estão assistindo. Até a próxima, gente. Mário, eu agradeço a participação, já esteve conosco aqui na FSM num outro momento também, foi muito importante, muito bom o debate. E é nesse sentido, eu abro para a última fala, para as últimas colocações dos colegas. A Mari já fez a dela, então eu passo, se a Juana quiser, o Paulo ou o Átila. Fica aberto para as últimas colocações. Juana.
Então, agora pensando que a Mari falou da mudança do sistema de saúde, né? É, eu acredito que também que outra coisa que influencia muito é o modelo adotado por quem faz a gestão do programa, né? Tanto de residência, quanto de mestrado, quanto de doutorado, e também a de graduação, né? Tenho visto isso muito agora no mestrado. A Faculdade de Enfermagem da UFPEL, ela tem um modelo diferente, né, que outras universidades, são poucas universidades dentro do Brasil que seguem esse modelo, né, uma metodologia mais ativa, né, elimina quase que completamente o método bancário de educação. Então, isso eleva a qualidade de ensino e também a qualidade das relações dentro dos, né, dos espaços, né? Então, essa questão muito hierárquica, por exemplo, já não existe tanto. Eu acredito que a questão do ensino, assim, esses parâmetros, tem parâmetros, né? A pós-graduação, tanto como a graduação, quanto todos têm parâmetros, né? A gente tem diretrizes é, que, que se segue, né, na educação, independente do âmbito de educação que for. E essas diretrizes, elas dão a autonomia para a gente estar ali fazendo, digamos assim, o ensino de um jeito ou de outro. Eu acredito que quando tu altera um programa, por exemplo, assim, estou falando das residências que são ligadas a universidades, né? Não dos programas de residência, por exemplo, que são unicamente hospitalares. Eu não sei como funciona muito bem essa questão da divisão. Mas, enfim, quanto a gente tem uma remodelação de um programa de graduação, automaticamente a gente vai remodelando os outros programas, quaisquer que forem as pós-graduações. Porque geralmente os professores são os mesmos, né? Então, eles acabam aprendendo a utilizar outras metodologias, né? E outro posicionamento dentro dos serviços com os seus alunos, que favorece também o ensino. E favorece as relações também que fiquem menos pesadas. A gente sabe que dentro da área da saúde, uma das coisas que causa mais dificuldade são as relações interpessoais, né? As relações interpessoais, tanto que a gente fala muito da gestão das relações interpessoais. Elas causam muito conflito, são pessoas com perspectivas de vida diferentes, contextos diferentes, crenças diferentes, ideologias diferentes, que estão ali inseridas dentro do serviço, e todo mundo em prol de uma mesma coisa, mas cada um quer fazer de um jeito, às vezes, e acaba gerando esses conflitos. Quando a gente trabalha num método mais crítico, mais ativo, a gente tem uma facilidade, digamos assim, para estar lidando com esses conflitos de ideia. E eu acredito que isso também, essa formação, porque é uma formação continuada dos professores, eu acredito que tenha sido o Paulo no início do debate que falou alguma coisa sobre formação continuada. A formação continuada, ela facilita, né, que dos preceptores e dos professores, facilita que a gente também melhore, né, a qualidade do nosso aprendizado e a qualidade da nossa assistência. Então, eu acho que é isso, assim, é uma forma também da gente estar procurando soluções, né, para melhorar cada vez mais o ensino de pós-graduação. Bom, dito isso, eu me despeço, agradeço mais uma vez, né, eu acredito que fica a dica de uma live para falar sobre os modelos de currículo, que é muito importante, né, e que também abre a cabeça. Antes de entrar na faculdade de enfermagem, eu não conhecia o currículo, né, com essa metodologia ativa, e depois eu me apaixonei, e agora no mestrado cada vez estou mais apaixonada, porque realmente foi um facilitador muito grande para o processo de aprendizado. E muito obrigada pela conversa, pelo convite, e uma boa noite para vocês e para quem está assistindo. Valeu, Ruana. Passo para o Átila ou para o Paulo. Fiquem à vontade, guris. Vou eu, então. Então, queria já ir agradecendo também por esse espaço. Acho que
O debate foi bastante importante, tem muita coisa para ser debatida, né? E eu acho que tem alguns elementos que eu queria pontuar por final, assim. Um deles é muito importante que a gente garanta esse debate da saúde popular, como foi pontuado ali pela Vanessa, né? Que a gente consiga articular esses debates a níveis regionais, a nível nacional. Existe esse acúmulo, porém ele ainda não é capilarizado o suficiente no movimento. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que existe uma necessidade da gente conseguir, então, fazer um debate mais amplo com as bases, que a gente consiga organizar esses espaços, que a gente consiga fazer com que todo mundo fique ciente de como é que é esse debate. Quando eu digo todo mundo, é bem naquele sentido que a Ruana tinha puxado antes, que é a questão de dialogar com os usuários, dialogar com os trabalhadores, dialogar com os colegas da residência, dialogar para além disso também com os outros colegas pós-graduandos. Acho que esse é o movimento de construção de unidade que a gente precisa ter, né? Unidade entre os estudantes e unidade entre os trabalhadores de uma forma mais ampla para além dos meros trabalhadores do serviço, não tirando a importância deles, mas no sentido de ressaltar, de realçar a importância do conjunto dos trabalhadores, da classe trabalhadora do nosso país e no mundo todo. Então, acho que é importante que, para a gente fazer isso, a gente ressalte, né? A gente faça a defesa do SUS 100% público, estatal, de qualidade, que a gente entende que os modelos privatistas não abrem essa possibilidade do diálogo, reforçam a lógica de exploração, reforçam a lógica de quebra do diálogo, da impossibilidade de construção mais ampla dos setores, dos trabalhadores da saúde, com os trabalhadores no geral, com os usuários, né? A gente entende que, se já é difícil, dentro do SUS hoje, a gente construir conselhos locais de saúde, para que a gente debata em pé de igualdade trabalhador da saúde com o usuário, a possibilidade de melhorias no serviço, se a gente entende que já é difícil isso agora, imagina um sistema privado de saúde. Não existe diálogo no sistema privado de saúde. Teu patrão manda e tu tem que obedecer. E isso é o que eles chamam de liberdade e tudo mais, e essa palhaçada toda. Então, acho que é muito importante a gente sempre fazer essa defesa, né, da saúde 100% pública, com o SUS, para além do SUS, nesse sentido, né, um SUS público e popular, para a gente, então, garantir uma ampliação dessa participação popular, né? E eu acho que é isso que a gente vai chamar, pelo menos num primeiro momento, de saúde popular. Entendo que existe uma necessidade, então, da gente fazer transformações mais estruturais para que isso consiga ser alcançado. Não vai ser dentro dos marcos da sociedade que tem hoje que a gente vai conseguir fazer isso. Acho que debater modelos é muito importante, mas a gente não vai conseguir, infelizmente, implementar eles por causa da lógica da exploração que a gente vive hoje, assim. Então, isso também não é para desanimar, como colocou a Mari. A luta é difícil, a luta é estrutural, mas a luta é absolutamente necessária. Eu acredito que o papel de cada indivíduo organizado coletivamente é fundamental para a gente fazer essa conquista. Agradeço de novo aí o convite e fico sempre à disposição. Entre em contato comigo também para a gente falar do Coletivo Gaúcho de Residentes de Saúde, Fórum Nacional de Residentes de Saúde. Vamos fazer essa construção. Um grande abraço. Boa, Átila. Paulo, contigo. Sim, a nossa luta principal é contra esse modelo de saúde que a gente tem implantado hoje, que é um modelo que não foca na saúde, mas que se baseia em grandes conglomerados hospitalares, que não dá para chamar muitas vezes, de uma instituição de saúde, mas são basicamente instituições que visam lucrar em cima da doença, e é dentro dessas instituições que estão os programas de residência, em sua grande parte. Então, a luta não é simplesmente pelo residente, a luta não é mas a luta é uma luta como um todo por uma saúde pública, uma saúde universal, uma saúde de qualidade, e com uma lógica diferente de serviço, que não vise a simplesmente resolver um problema de saúde, uma doença, isso e aquilo, mas que traga saúde para a população. E a saúde, ela tem muitos aspectos que vão além do serviço de saúde que estão incluídas, que é a questão de ter espaço para atividades de lazer, ter espaços para conhecimento, tanto conhecimento de mundo quanto autoconhecimento, ter tempo para dormir, ter tempo para se alimentar de modo saudável, ter tempo para a prática de atividade física. Tudo isso é necessário para a saúde, e tudo isso, de certa forma, tem sido restrito aos residentes que se alimentam apenas dentro do hospital, que não têm as 8 horas de sono necessárias, que não
tem tempo para prática de atividade física. Então, para o residente, que é um profissional da saúde, está sendo negado aqueles direitos mínimos que são os direitos imprescindíveis para você ter uma qualidade de vida e para você ter uma saúde de qualidade. Eu queria trazer esse paradoxo. Como assim você vai ser um profissional da saúde, um profissional que vai trabalhar com isso, se para você está sendo negado o direito a ter os hábitos de vida saudáveis que são necessários? Tenho que finalizar com essa reflexão. Obrigado pelo convite para participar. Muito bem, gente. Eu agradeço muito assim, a participação das APGs que se disponibilizaram a construir esse espaço, né? A gente vem fazendo ele de forma conjunta e bastante potente e importante. Agradeço ao Paulo, a Mari, ao Átila, a Juana por terem estado conosco hoje. E fiquem atentos às próximas atividades que vamos ter. Eu acho que o Paulo coloca umas questões finais e importantes a gente pensar, né? Talvez esses dados tão simples como dormir bem, ter uma alimentação saudável e poder ter uma vida com lazer e com todas as dignidades mínimas humanas parecem tão distantes às vezes da nossa realidade. É importante que a gente esteja mobilizado e pensando aí mesmo até um processo de revolução brasileira mais profundo mesmo, né, gente? Que caso a coisa ande como está, a exploração e a precarização só se tornam cada vez mais fortes. Então, gente, uma boa noite, seguimos a conversa, seguimos aí com as APGs da região sul. Até a próxima.